eu sou a Cláudia Simplício, tá comigo hoje uma pessoa especial para um bate-papo sobre um assunto de contabilidade que é interesse de todo corretor. Tá comigo hoje o Leandro, ele que é da Contabilidade Milaré e vai desvendar com a gente aí todos os detalhes e dúvidas que a gente tem sobre o mundo da contabilidade, claro, Lê. Claro. Vamos lá então, Lê. A gente sabe que você é uma contabilidade já especialista no ramo corretores de seguro. Porém, a gente sabe que você deve ter uma porrada de cliente que a gente já tem essa noção, só que nem todo mundo te conhece. A gente tem corretores aí que nos seguem do Brasil inteiro. Conta um pouquinho da sua história, por que você escolheu trabalhar com corretores de seguro. Conta pra gente um pouquinho pra gente te conhecer. Bom, vamos lá, Cláudia. Eu sou profissional de contabilidade há 16 anos, tá? Então, eu sempre atuei com médias empresas, grandes empresas, né? E sempre tive dando suporte para os meus colaboradores com aquelas microempresas, aqueles empresários individuais, né? Então eu acabo conhecendo de tudo um pouco. Certo. Né? Eu tenho o meu irmão que ele é corretor de seguros há 20 anos e a gente sempre dividiu o mesmo espaço físico. Né? Então a gente troca muitas ideias sobre a dificuldade do corretor, né? Perante a tributação da corretora, né? Como emitir nota fiscal, como entender o extrato de comissão. Né? Então, por a gente trocar muitas ideias, eu tive a grande ideia, né? Pode-se dizer, de fundar a Milaré Contabilidade. Com um sistema hoje chamado Contadores Web. Legal, então vocês acabaram se especializando, você juntou o útil ao agradável, seu irmão que sabia do mundo de corretoras, você que tem toda a especialização em contabilidade, se uniram aí para poder dar seguimento em especialidades de corretores. Legal, uma ótima sacada essa, porque a gente sabe, é muito difícil a gente falar com um profissional às vezes que a gente não consegue explicar o nosso negócio, a gente não sabe nem o que pedir. Eu sou figurinha carimbada nisso, a gente fala assim, eu preciso disso. Aí a pessoa não sabe nem o que é uma SUSEP, não sabe. A gente sabe que o nosso mercado tem as suas particularidades, sim, né? E você sendo especialista nisso já é um meio caminho andado. Com certeza. Legal. E Lê, uma dúvida que sempre me colocam aqui é em relação à diferença de comissão. Corretor pessoa física, corretor pessoa jurídica. Por que existe essa diferença do corretor pessoa física receber menos? O que acontece no mundo da seguradora para ela pagar menos para o corretor pessoa física? Cada companhia tem a sua particularidade. Okay. Né? E o corretor pessoa física autônomo ou qualquer outra pessoa física autônoma que prestar serviço para a pessoa jurídica, a pessoa jurídica obrigatoriamente ela tem que descontar o INSS e recolher em folha o INSS desse pessoa física autônoma. Então, acaba descontando do corretor autônomo, né? E aí acaba recebendo menos a comissão. Entendi. Então, só para equalizar. Então, a seguradora paga o imposto para o corretor pessoa física. Exatamente. E o corretor pessoa jurídica não existe INSS de PJ. Isso. Sendo assim, a seguradora, em vez de descontar do corretor PJ, ela paga como comissão e do corretor PF ela acaba tendo que ter esse comissionamento menor. Não é que o comissionamento é menor, tem esse desconto por conta da... Exatamente. Ah, entendi. Bom, e aí eu vou deixar uma dica aqui para os corretores autônomos, tá? Porque alguns não sabem, né? E acaba recebendo até menos de comissão das companhias. Porque o que acontece? O INSS existe um teto máximo para recolhimento, né? Certo. Então vamos supor que o corretor ele trabalha com várias companhias. Tá. Né? E todas as companhias elas retêm o INSS. E aí a gente tem o teto do INSS que hoje está em torno de R$ 5.189. Okay. Então o que eu sugiro que os corretores autônomos façam? Envie uma carta para as outras companhias dizendo que o teto do INSS já é recolhido por uma única seguradora. Né? Porque aí o que acontece? As outras não fazem um desconto e não recolhem. Então é interessante fazer essa declaração com os dados da pessoa física, do corretor autônomo e com os dados da companhia de seguro que faz já o recolhimento sobre o teto. Então só para ver se eu entendi corretamente, a gente trabalha com 10 seguradoras.
eu nomeio uma para ser aquela que vai recolher o meu INSS. Exatamente. E as outras 9 eu mando essa carta que você comentou dizendo, seguradora, não desconta para mim. Porque já está sendo descontado sobre o valor máximo pela companhia X ou Y. Fica aí a dica, eu não ia lembrar agora de falar isso para vocês, é uma sacada bem interessante falar isso para eles. Uma outra pergunta que me fazem bastante é em relação ao momento de se virar corretor, pessoa jurídica. Qual que seria o momento ótimo, se é que existe, porque a gente sabe que existe muita polêmica, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra. Na sua visão, qual seria o momento do corretor se transformar em um corretor PJ? Tá. Vale lembrar que vai depender da particularidade de cada um, Tá. né? Mas regra geral, tá? O corretor autônomo que receba R$4.000 por mês de todas as companhias ou de uma companhia só que ele trabalha e que faça o livro caixa, já vale a pena ele virar PJ. Tá? Você falou uma palavra importante, livro caixa, que eu quero que você esmiúce um pouquinho mais isso daí pra gente, porque eu sei que livro caixa é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então você falou, a partir de R$4.000 já se fazendo livro caixa, até esse valor ok. E aí eu quero que você explique pra gente quais os cuidados. Primeiro, só para eu entender, o livro caixa ele vai abater nos impostos dele para pagamento, por isso os 4.000. Quais cuidados que o corretor tem que ter para a escrituração desse livro caixa? Porque eu sei que é uma coisinha bem chatinha de ser feita. Então, o que acontece? O primeiro ponto, tá? Todas as receitas e as despesas devem manter correlação uma com a outra, tá? Importante é o quê? As despesas têm que ser comprovadas com um documento idôneo. O que é o documento idôneo? É uma nota fiscal, tá? Recibo não é nota fiscal. Então, muita gente usa recibo para escriturar no livro caixa e isso não tem validade. Tá? Não recibo tem validade. Que você diz aquele recibo de papelaria que a gente preenche a mão, aquilo não tem validade. Não tem validade. Já nota fiscal tem. Nota fiscal, cupom fiscal, isso tem. Tá? Então, isso são eu documentos. fui no posto de gasolina porque eu enchi o tanque e eu ia para os meus clientes. Eu enchi o tanque, peguei aquele cupom do combustível, aquele pode. Aquele pode, tá? Desde que, né, você coloque o seu CPF. Muito importante, tá? Porque senão você vai pegando o cupom fiscal da família inteira, né? E vai abater dizendo que é uma despesa sua. Então, é importante colocar o CPF em todas as notas fiscais e cupom fiscal. Interessante isso que você falou, o cupom da família inteira. Aí eu venho numa outra divisão de raciocínio aqui. Por exemplo, eu trabalho em casa, fui e fiz compra para minha casa. Esse tipo de compra eu posso declarar para bater no livro caixa? Não, esse não pode. Ok. Eu tenho um escritório onde eu aluguei uma sala e aí eu comprei, de repente, materiais de limpeza ou um café para servir para um cliente quando ele chegar. É também uma nota de mercado. Essa nota de supermercado, que são para as despesas comerciais, essa pode? Essa pode, tá? Porque tem correlação com a sua atividade. Então, essa pode. Por isso que você falou da questão da correlação. Isso, então, seria exatamente. isso. Tudo que eu utilizar para fins de trabalho, eu poderia. Isso pode. E, por exemplo, se eu comprar um computador, eu comprei lá um notebook ou um computador de mesa que seja, aquele material eu posso? Aquele não pode, porque aquilo é um ativo, né? Então, aquilo não pode. Quanta coisa a gente tem que saber, né? Caramba! Então, deixa eu te fazer uma pergunta. São muitos detalhes, né, que a gente tem que saber que são importantes, porque senão a gente vai fazer um livro caixa ou achar que faz a declaração, se a gente cair na malha fina, ferrou, né? Exato. Essa é a verdade. É o problema. Vocês fazem esse tipo de serviço, Lê? Se fazem, quanto que custa? Então, a gente faz sim, tá? Lembrando que há um grande trabalho para se fazer, tem que saber quais são os documentos que podem, que não podem. Isso tem que ser escriturado mensalmente, então a gente faz sim, tá? E a gente cobra em média R$200 por mês para fazer o livro caixa pro autônomo. Entendi. Isso, e esse custo porque ele mensalmente vai estar mandando para você e você vai estar orientando, isso pode, isso não pode, você vai dar todo o caminho para ele te mandar os documentos e você vai fazer a escrituração de tudo. Exatamente, vou fazer a escrituração de tudo e no final do ano eu entrego para ele o livro caixa com as receitas e as despesas
para abatimento na declaração. Que aí quando ele vai fazer a declaração, ele só lança os valorzinhos lá e abate tudo. Exatamente. Gente, então a gente tem que ficar ligado em relação a isso, que existem esses cuidados que a gente tem que ter. Dá para pagar menos imposto de renda com essa dica do livro caixa, com essa informação de fazer, só que se a gente não fizer direito, se for fazer por conta, pode, se não fizer direito, pode meter os pés pelas mãos e acabar tendo que pagar bem mais. Exatamente, pode ter um problema aí sério com a Receita Federal. Entendi. E Lê, além dessa questão de imposto, do quando sei, quando não sei, qual que é o ponto de se virar corretor, a gente sabe que muita gente fica com dúvida em uma série de coisas. Sim. Na sua visão, qual que é o maior vilão para o corretor de seguros que quer se tornar? O que impede ele de se tornar um corretor PJ? Então, pela experiência que eu tenho aí ao longo do tempo, né, pelos clientes que nós temos, o que eu percebi? A falta de informação, né, na tributação da empresa, quanto que eu vou pagar de imposto. Então, o empresário ele sempre acha que ele, se tornando PJ, ele vai pagar muito mais imposto, né? E isso acabou que melhorando um pouco esse lado da pessoa jurídica através do Simples Nacional. Outra coisa importante é o quê? É que eu vejo a dificuldade dos corretores é como entender o extrato de comissão. Então, muitas vezes ele tem dificuldade de entender o extrato de comissão com o extrato dele. Então, tem que ter essa conciliação. Extrato de comissão com o extrato da pessoa física do banco. Para que sim, ele tenha o valor correto da emissão da nota e as retenções que deverão ser feitas. Te confesso que isso era uma grande dificuldade minha. Quando eu tinha que cuidar dessas questões lá na corretora, principalmente no começo é sempre muito mais difícil. Era uma coisa que eu falava, poxa, cada seguradora emite o relatório de um jeito, cada uma fala de uma forma, aonde eu vou pegar as informações que a contabilidade me quer? Às vezes a contabilidade nem sabia me ajudar com isso, porque ela não era especialista. Então, o fato de vocês serem especialistas nisso, vocês conseguem dar, inclusive, esse suporte para o corretor orientando ele. Isso, então, aí entra na consultoria, né? Então, toda essa consultoria, quanto eu vou pagar de imposto, quando é melhor eu migrar para a pessoa jurídica, então, toda essa consultoria ele vai ter, né? Entendimento do extrato, né? A conciliação do extrato, tudo isso a gente dá essa consultoria. Vocês ensinam a emitir nota fiscal? Isso, claro. Porque isso é uma coisa que muito corretor me pergunta lá, Carl, como que eu emito nota, enfim... Teoricamente, eu sei que não é algo, hoje eu sei que não é algo assim, um bicho de 7 cabeças. Vocês dão todo esse apoio e orientação para o corretor também? Com certeza. Que legal, isso é bom saber. E você colocou aí em relação ao Simples Nacional. Acho que é importante a gente passar para o corretor que o Simples Nacional é algo relativamente novo, né? Tem o que aí, uns 2, 3 anos? Isso. É um tempo curto, né? 2 anos. Dessa vida de corretor aí, eu sei que não faz muito tempo. Qual que é a diferença do corretor que está no Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, quando ele deve ser um ou outro? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Léo. Então, o Simples Nacional, a própria palavra já diz, né? Simples, né? Então, ele tem que ser bem simples. É para simplificar a vida. Isso, exatamente. Então, o que acontece? No Simples Nacional, a empresa ela vai pagar um imposto único. Então, ela não tem mais aquele monte de DARF que o contador envia para a empresa. E sim, ela vai recolher num único DARF todos os impostos dela. E a carga tributária é bem menor. Isso é bom. Ela vai de 6% a 17,42%. Legal. Né? Então, a empresa que estiver faturando aí R$15 mil mês, por exemplo, ela paga 6%. Tá. Né? O máximo, né, que é os 3.600.000 do Simples. Então, para ela pagar uma alíquota de 17,42, ela tem que estar faturando no mínimo 285 mil mês. Então esses, por exemplo, você falou agora os 285 mil. Se ela receber mais de 285 mil, aí já começa ela ter ou chegar no ponto de migrar do simples para de repente o presumido. Explica qual que é a diferença do presumido real, para a gente entender quais as vantagens de se começar pelo simples. Você já comentou aí que é um tributo só, mas e o presumido e o real? Por que eu falo assim, eu vou entrar pelo simples? Não, eu vou entrar pelo presumido, eu vou entrar pelo real. Bom, só voltando um pouquinho, a tabela do simples ela é progressiva, tá? Então ela vai aumentando conforme o seu faturamento dos últimos 12 meses. Tá. Então ela vai aumentando, ela vai de 6%, como eu disse, até 17,42%. Tá, isso simples, perfeito. O presumido,
presume-se que a empresa ela sempre terá lucro. Tá. Então, a Receita ela estipulou que você vai ter lucro sempre se você optar pelo lucro presumido. E você vai pagar uma carga tributária aí de 13,33%, que vai do quê? Do ISS, do PIS, do COFINS, do imposto de renda, monte de boleto que da tem pra contribuição pagar. social, exatamente. Entendi. Tá. E no real, como que funciona? O real, mais ou menos, tá? Um pouquinho de longe, ele é como se fosse o livro caixa, tá? Claro Que aí que vai devido contabilizar às proporções, certinho. isso. Como que é feito o real? O real lucro da empresa. Então, o que você tem que fazer? Você pega todas as suas receitas, menos as despesas que são dedutíveis. Que nem toda né? Que nem todas são. E aí faz o quê? Apura-se o lucro. Se deu lucro, você paga PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição. Então, aí ela é bem maior, tá? Então, vai aí, juntando todas essas taxas, 31,25%. Uau! Então, enquanto eu poderia pagar 6% no Simples Nacional, eu vou pagar 31% no real se eu escolher pelo real. Então, não, eu quero Simples, tá, gente? Vamos todo mundo pro Simples. É, bem por aí. Entendi. Então, a gente tem que estar ligado em relação a isso, que são coisas importantes. E acho que por isso, então, que o Simples veio como vantagem para o corretor de seguros. Para ele dar esse diferencial e diminuir os nossos tributos, além de ter que pagar só um boleto ao invés de pagar um monte. Legal, e quem já está no presumido? Porque isso é algo novo para o corretor, e aquele corretor que já está, mas ele está no presumido. Como que ele faz para migrar? Ele pode, para ter essa diminuição? Como que funciona isso, Lê? Pode, tá? Ele pode, lembrando que ele vai fazer a opção do Simples Nacional sempre no final do ano para conseguir entrar no Simples no ano seguinte, tá? Em 1º de janeiro. Então, ele faz em novembro para ser optante do Simples só em janeiro do mês subsequente. Tá, então no caso o contador tem que mandar alguma coisa para o governo dizendo que ele vai ser Simples. Exatamente, ele tem que fazer a opção. Um ponto muito importante, tá? A empresa ela não pode ter nenhum débito com a Receita Federal. Senão, não consegue fazer o enquadramento. Aí o governo não autoriza, seria isso? Não autoriza. Outra coisa, a empresa não pode faturar mais que 3 milhões e 600 no ano, que gira em torno de 300 mil reais mês. Entendi. Então tem esses detalhes aí que a gente tem que se preocupar. Tem esses detalhes. Fora alguns outros detalhes, que é o quê? Se ele é sócio de mais de uma empresa, ele também tem que tomar cuidado, porque o faturamento soma de todas as empresas que ele participa. Para desenquadramento do Simples, isso então 3 milhões aí, alguma coisa que você colocou, somando todas as empresas que eu tenho. Então, se eu tenho 2 empresas, a soma do faturamento do ano das duas não pode ultrapassar 3 milhões e 600. Então, a gente tem que estar atento também em relação a isso. São detalhes que a gente tem que ver. Ó, minha empresa pode... não pode. Às vezes eu tenho mesmo que eu tenha uma participação pequena numa outra empresa. Então, depende da sua participação na outra, tá? Então, é contado proporcionalmente. Isso, é proporcionalmente, tá? Então tem que tomar Por cuidado. Isso que a gente precisa de contador na nossa vida, não tem jeito. Legal. E Lê, eu sei que vocês hoje têm uma série de serviços diferenciados, que vocês têm aí um sistema, que eu vim aqui nos bastidores, ele já me apresentou tudo. Eu sei que vocês têm um sistema legal, que vocês disponibilizam na web. Me explica um pouquinho mais como que funciona para a gente poder passar para o corretor essas diferenças. Tá, vamos lá. A gente tem, com o avanço da tecnologia, né, a gente desenvolveu o Contadores Web, que é uma plataforma na nuvem, né, online, que a gente disponibiliza todas as informações para o cliente. Né, é um link entre o contador com o cliente. Então, a gente disponibiliza nessa plataforma os impostos, as obrigações que ele tem, né, durante o mês. Então, ao invés de trocar por e-mail as mensagens, a gente troca Fica através tudo perdido, né? Isso, através do link que nós disponibilizamos para ele, né? Então tem um usuário e senha do cliente, onde ele entra lá e fica tudo armazenado lá. Entendi. Tanto ele envia para a gente, quanto a gente envia as informações
para o cliente. Legal. Eu não sei aí na corretora de vocês, mas eu com essa questão de documentação, eu acabo tendo que delegar alguma coisa, porque eu sou muito focada em outras coisas, acabo perdendo. É uma burocracia danada, a gente tem que parar o que a gente está fazendo para mandar. E aí mandou um e-mail e fica pensando, será que eu mandei tudo? Será que está no e-mail? Será que eu mandei? Será que ele recebeu? Eu acho que isso daí é fantástico, eu acho fantástico, porque eu consigo entrar no sistema uma vez por mês, subir tudo lá, as notas que eu tiver emitido, eu consigo subir. Apesar que a nota eu acho que nem precisa, né? A nota você consegue puxar. Mas eu subo lá os relatórios de comissões da seguradora, eu consigo mandar para você os recibos dos pagamentos que eu fiz, as coisas que eu fiz, e você vai estar contabilizando depois os impostos e me manda para lá também. Exatamente. Que show! Maravilha, isso é perfeito. E, por exemplo, a gente sabe que tecnologia ele é bom, sim, mas existem alguns momentos que a gente precisa falar. Vocês dão suporte WhatsApp, Skype, como que é? Porque eu acho que é importante a gente ter certos contatos com as pessoas que estão prestando serviço pra gente. Sim. Vocês fazem isso? Vocês Fazemos. Permitem que o cliente... Claro, você não é aquele contador inatingível, a gente vai falar com você. Intocável, né? Não. Nós temos um WhatsApp da própria Milaré, né? Que a gente disponibiliza para os clientes. Tem Skype também, né? E tem o atendimento telefônico, né? Então, qualquer dúvida que o cliente tiver, ele tem esses meios de comunicação com a gente. Perfeito. E aí, gente, eu não poderia vir aqui conversar com eles e não pensar em vocês, não é mesmo? Eu já vim aqui pedir um monte de coisa para eles. É o seguinte, todo corretor que for assessorado da nossa empresa, da Ragaz Assessoria, se você corretor for assessorado nosso, está assistindo esse vídeo ou quer ser, nos procure para você se tornar nosso assessorado, você vai ter desconto, né? Já pedi aqui um monte de desconto. E vai funcionar da seguinte forma. Para o corretor assessorado Ragaz, ele vai ter nas mensalidades, né? Me corrige se eu falar a coisa errada, se eu puxar o número para cima, tá? Nas mensalidades, o corretor parceiro da Ragaz vai ter 15% de desconto na mensalidade. E 20% se você quiser fazer a abertura da empresa. Então, ele vai falar, eu vou pedir para ele aqui os valores para vocês terem ideia, mas se você que vai estar abrindo a sua empresa é assessorado Ragaz, 20% de desconto. Se você é assessorado, pagamento de mensalidade, 15% de desconto. Gente, isso é mensal e vitalício. Corretor de seguros, enquanto tiver assessoria da Ragaz, vai ter esse desconto com ele. Consegui pegar isso vitalício. E se você é do Sou Corretor, se você está vendo esse vídeo, se você me acompanha e quer também ter esses descontos, aí você vai utilizar um cupom de desconto chamado Sou Corretor. Esse cupom vai te dar um desconto menor do que o assessorado, mas vai dar desconto. Então você vai ter 5% de desconto na mensalidade por um ano. Então a gente tem que saber esse detalhe aí. Por um ano, 5%. Diferente do assessorado Ragaz, que é vitalício 15%, você que não é meu assessorado ainda, tem 5% de desconto. E para a abertura da sua empresa, você vai ter 10% de desconto, certo, Lê? Então, a gente tem que saber aí, e como que eu faço para poder utilizar e ligar lá para o Leandro e falar? Então, assim, se você é assessorado Ragaz, eu vou mandar um e-mail para todos os nossos assessorados com o cupom de assessorado, que o Leandro já está sabendo e a gente já deixou aqui combinado. Se você não é assessorado, você vai entrar em contato com eles e você vai passar o cupom Sou Corretor. É só você falar, sou corretor da Cláudia Simplício, ok, você já vai ter o seu desconto aí por um ano e na abertura da empresa, tá? E se você quer ser nosso assessorado, é só ligar lá pra gente, pra nossa assessoria, mandar o e-mail, entrar aí no site ragaz.com.br. Tô colocando aqui embaixo para você poder acessar o meu site e se tornar e ter ainda mais desconto, né? É isso aí. E Lê, e fala pra gente aí o preço, então, porque, gente, é uma coisa que a gente sempre, eu quando pensei em abrir empresa, isso me preocupava. Quanto eu pago de mensalidade? O que eu pago de imposto para abrir empresa? Quanto que o contador vai me cobrar pelos serviços? Eu sei que o preço é uma coisa muito variável. Hoje está isso, pode ser que se esse vídeo vai ficar no ar, então daqui 1 ano, 2, 5, vai ser outro preço. Mas hoje, para o corretor ter uma visão, ou mesmo daqui 5 anos, para ele ter uma ideia, qual é o custo hoje desse serviço todo, tanto de abertura quanto da mensalidade? Esmiuça isso aí pra gente, Lê. Então, vamos lá. O corretor de seguros, que tenha 2 sócios, tá? Não tenha funcionário
e seja do município de São Paulo, Simples Nacional, fatura até 30 mil mês, ele tem um valor de mensalidade de R$ 249,90. Mais o desconto, a gente não pode esquecer, certo? É isso aí. Mas vale lembrar também que aqueles que não estão no município de São Paulo, a gente atende com preço justo também e também tem o desconto. Legal, tá? Legal. Então a gente já tem aí uma média para a gente saber a mensalidade de quem está com a empresa já aberta, então R$ 249,90, mais os descontos que a gente já falou. Perfeito. Para a abertura da empresa, eu sou hoje um PF, vi aí esse bate-papo da gente e acho que quero conversar sobre isso. Qual que é a média de custos aí para abertura, Lê? Tá, para abertura de empresa, empresa no município de São Paulo, tá? Com as mesmas características aqui, 2 sócios, Simples Nacional, com taxa, registro na SUSEP, tudo ele vai gastar em torno de R$ 700. Então, R$ 700 já com tudo. Com a tudo. abertura, os honorários de vocês, mais os impostos para o governo. Isso, exatamente. Uau! Tá? Mais o desconto? Mais o desconto. Então são R$ 249 de mensalidade, mais os 700, pensando todo esse pacotão, mais o desconto para quem é assessorado e quem não é assessorado também. É isso aí. Perfeito, perfeito. Então vamos pensar o seguinte, gostei desse bate-papo, acho que esse orçamento já vai estar mais ou menos enquadrando com as minhas necessidades, resolvi que quero conversar com o Leandro, quero entender um pouco mais, quero contratar. Como que eu faço para te achar? Então, tem o nosso site, né, que é o www.contadoresweb.com.br. Vai estar aqui na descrição também. O telefone, né, de contato, Qual que é 39380884. DDD? 11. Ok. E o e-mail, que é contato@contadoresweb.com.br. Perfeito. Então, pessoal, tá aí todos os contatos dele. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou colocar todos os contatos para quem quiser conversar um pouco mais, porque eu sei que esse assunto é assunto que dá, horas e horas de bate-papo, de pergunta. Sim. Eu sou uma pessoa super perguntadeira, já vim aqui antes até dessa gravação, perguntei um monte de coisa para eles que eu acho que é importante a gente estar confiante, certo? E saber que está com um profissional que vai saber tirar todas essas dúvidas, que seja especialista no nosso trabalho, no nosso negócio. Porque não é qualquer pessoa que mais fala assim, é um contador, ok, vai atrás da informação, vai achar, mas ele é especialista, ele vai saber te orientar sobre um extrato da sua seguradora, ele vai conhecer o nosso mundo de corretores. Então, se você quer conversar um pouquinho mais com ele, vai estar aqui os dados. Leandro, eu quero te agradecer pela oportunidade de dividir aí esse monte de informações e deixar esse canal aberto para o corretor entrar em contato com você e ter aí mais uma forma de solução na nossa vida profissional, que são muitas. Maravilha. Obrigado. Obrigado a você. Eu que agradeço. Pessoal, então é isso. Se você gostou e quer saber mais, procure aqui embaixo conversar com o Leandro. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu.